Vamos estar de pé? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 a 47. É um texto que a gente vai compartilhar com um pouco de pretexto para a gente falar de uma igreja viva. Uma igreja viva é uma igreja que tem saúde. Existem algumas áreas que é imprescindível que a igreja tenha saúde. Atos 2, de 42 a 47. E nós vimos, nos últimos dois encontros de domingo de manhã, nós vimos, aliás, passado, nós vimos sobre os dons espirituais. E é importante que a gente coloque isso em evidência, sabe? Levar a sério essa questão do dom que a gente recebe. Porque é o Espírito que dá, e é o Espírito que dirige a igreja, e é o Espírito que precisa dirigir a nossa vida. Nossa vida precisa ser dirigida pelo Espírito. Ele precisa ter a primazia. Precisamos buscar nele sempre a nossa direção. E ele dá dons para as pessoas. Dá dons diversos. Porque ele não dá todos os dons para uma pessoa só. Senão, os poucos que dá, às vezes as pessoas já não entendem. Não é? Acha que é superior. Os dons são todos iguais. Não há superioridade nos dons. O importante é saber usá-los. Amém? Aí algumas pessoas aparecem mais e outras menos. Por quê? Porque usa o dom. E outras pessoas não usam. Fica com aquele dom oculto. Fica com aquele dom assim, muito oculto, muito introspecto. Aí é preciso, por isso que é preciso o relacionamento, que às vezes num relacionamento de cumprimentar, de abraçar, de sorrir, a pessoa vai se abrindo e daqui a pouco está evidenciando o dom, ajudando alguém, completando alguém. O dom completa a vida um do outro. Imagine se essa igreja, se o ministério fosse eu e a irmã Maria José sozinhos aqui, seria muito difícil. Não teríamos chegado até aqui. Chegamos até aqui porque Deus envia pessoas que sabem fazer o que não sabemos, que sabem falar o que não sabemos, que sabem cumprimentar ou sabem falar a palavra que nós não sabemos falar. Tem coisa que você sabe que eu não sei. Por isso que os dons é isso, é um completando o outro. Amém? Vamos ler então, Atos 2, de 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até aqui. Vamos orar, queridos. Pai, nós queremos compartilhar nesta manhã, Senhor, esse assunto de uma igreja viva, de uma igreja atuante, Senhor. Estamos como que, Senhor, matriculados numa escola espiritual e queremos aprender, Pai. Queremos ser alunos, queremos ser discípulos que não só ouvem, mas que também seguem. Não basta ouvir, é preciso seguir. E seguir tem evidências e tem contextos que precisam estar incorporados ao nosso caráter. Porque como te seguir, como ouvir e te seguir, se o nosso caráter não nos dá a força, não nos dá o ânimo, não nos dá a certeza, não nos dá a fidelidade, não nos ajuda a obedecer a Ti. Por isso, Senhor, fala conosco nesta manhã,
traduz, decodifica para o nosso entendimento. Que esta manhã seja uma manhã, Senhor, sempre edificante na vida de cada pessoa que aqui está. Eu oro já agradecido, Pai, pelos resultados, em o nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Pode tomar o seu lugar, queridos. Uma igreja viva é uma igreja que recebe diretamente do cabeça, não eu, Cristo, suas diretrizes. E estas diretrizes são operadas pelo Espírito Santo, cada um no seu lugar. O apóstolo Paulo diz que a igreja é o corpo, e que Deus deu para que Cristo seja o cabeça desse corpo, que é a igreja. Então, uma igreja que funciona é uma igreja que alinha as suas diretrizes pelo Espírito de Cristo, pela cabeça que é Cristo, que é a cabeça da direção. É isto que nós precisamos nos esforçar como igreja. Não é? Dentro de um lar, Deus diz que o cabeça é o marido. Quando isso é bem entendido, o lar funciona bem. Mas também o apóstolo Paulo, orientando a família e o casamento, ele diz: esse homem que é o cabeça precisa ter Cristo como seu cabeça, porque o cabeça de Cristo é Deus. É uma relação de submissão. Alguém está soberano sobre todos. Deus o cabeça de todos, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, e assim sucessivamente. Então, uma comunidade de cristãos são pessoas diversas, de diversas necessidades, diversas idades. Cada um foi criado num tipo de família, cada um hoje tem a sua graduação escolar, uns estudaram mais, outros estudaram menos. Hoje em dia as pessoas recebem cultura. É só buscar meios de informações que você é aculturado se informando, lendo bons livros, não é? Assistindo bons programas, selecionando, você se acultura, você acaba conhecendo a coisa assim globalizada. Há uma dificuldade às vezes em lidar hoje com juventude, porque o jovem hoje é globalizado. O jovem na Rússia, na Suécia, nos Estados Unidos, na África, é tudo igual, porque cabeça, hoje em dia está tudo no computador. É algo globalizado. Estou lendo um livro sobre liderança X, YZ, não é de um líder secular, mas ao ver uma palestra dele na CBN, eu estou sempre ouvindo a CBN, e todo sábado tem uma palestra ali, de várias áreas. Eu achei interessante, eu indo para algum lugar com a minha esposa, eu falei, vou comprar esse livro. Gravei o nome dele, se alguém quiser ler, que gosta, Pedro Salomão. É o camarada que escreveu 2 livros até agora. Um livro, eu acho que é Em Busca da Felicidade, e esse, Liderar. Aí ele fala dessa geração que as pessoas têm dificuldade de entender, que é a juventude. Então, a gente é formado, sabe, e a gente se forma, e quando nos relacionamos, nós vamos formando pessoas. Sabe, um pouco da gente está nas pessoas, e um pouco das pessoas está na gente. E assim vai se eternizando a vida. Ninguém fica, como diziam os antigos, ninguém fica para semente, mas aquilo que você aprendeu de alguém fica para sempre. Principalmente a palavra de Deus. A maior informação e a melhor de todas as informações são as Escrituras Sagradas, que é o legado, que é o desejo de Deus, que permaneça em nossos corações, e que a gente possa falar para a geração, possa falar para os filhos, e o filho dos filhos, e o filho dos filhos, que a gente possa ir passando de geração em geração, sabe, esta mensagem de amor, de um Deus que ama. De capa a capa nas Escrituras é a história do amor de Deus por cada um de nós. E dentro desse contexto, meus irmãos, de necessidades, como suprir as necessidades se não for através de um carisma? Eu vim andando ali, uma irmã me abraçou e me falou de um sonho, já chorando.
Eu disse: irmã, vamos orar. Vamos orar. Vamos entregar nas mãos de Deus. Deus é o Deus dos sonhos. Deus sonha comigo e sonha com você. E vai depender de você deixar Deus estar no seu sonho. Tem uma história na Bíblia, não quero cometer muitas digressões aqui para não ficar muito tempo, mas diz que a terra de Sinear, alguns traduziram como terra dos sonhos. É a terra que chegou a geração de Noé e começaram a construir. Vocês conhecem a história. Na terra de Sinear, o povo era um, a linguagem era única, e eles queriam fazer um empreendimento que tocasse aos céus e os seus nomes ficassem célebres. E Deus, que anda nos sonhos dos homens, veio andar no sonho daquele povo e disse: esse sonho não é bom. Esse sonho não é bom, porque eles estão assim com muita tenacidade, porque o material que eles estão, é até um exemplo de qualidade, não é? É um exemplo de qualidade. Eles queimam bem os tijolos, eles estão usando betume e argamassa para fixar os tijolos, porque eles estão fazendo com qualidade, porque eles têm uma força na unidade, mas uma unidade que não agradou a Deus. Se existe um exemplo de unidade que não agradou a Deus, foi o início da construção da Torre de Babel. Existe até algum comentário teológico que diz que ali Deus misturou as línguas e fez o povo se despertar, e que em Pentecoste Deus trouxe o povo e se uniu falando em línguas para todo mundo entender, não é? E são os estudiosos que falam. Então, irmãos, sem a manifestação do Espírito, que é concedida a cada um visando um fim proveitoso, a igreja não caminha. E a gente cria grupos na igreja de cuidar do café com Cristo, pessoas que gostam. Tem um casal aqui que o marido gosta de estar lá, e a esposa dele gosta de estar com ele, mas quer ser uma obreira, não é? São os dons, não é? Hoje o Claudio Miro me pediu a Kombi para ir lá fazer uma visita ao centro de recuperação, porque hoje é o dia da visita lá do Bruno, o interno que está lá, que a sua mãe está aqui na igreja, irmã Ledízia, que batizou agora no último batismo, pediu a Kombi para ir com os familiares lá visitar o Bruno. Hoje é dia das famílias estarem lá, é uma festa familiar lá. Então, irmãos, a igreja precisa se mover, e Deus vai permitindo que os dons sejam evidenciados. E aí cria-se equipes. A equipe de comunicação, pastor Moisés, já muito novo aqui na igreja, mas ele aceitou o desafio, e eu estava vendo aqui no nosso jantar, a mesa dele estava cheia de irmãos, tudo da área da comunicação. E você vai, um é programador, outro é técnico disso, outro é formado nisso, e só gente, como diz o outro, só cabeçudo, né? Só cabeçudo. O pastor Moisés atraiu um monte de cabeçudo aí nessa área da informática, não é? Irmãos, isso é igreja. Então, o pessoal que quer participar de informação, divulgação, fotografia, foi tudo para um lugar, ali para uma equipe que vai funcionar, porque eu não sei tirar foto, eu não sei escrever, não sei divulgar nada, nem o pastor Leonardo, nem o pastor Iclerson, mas a gente tem alguém que sabe. E assim é lá a equipe de intercessão que está lá. Tem um grupo que fica lá orando, outro grupo fica aqui atrás, orando e intercedendo por nós, porque eles gostam disso. E a igreja vai sendo suprida. A igreja de Atos, ela é protótipo para estudo. E muitas pessoas chegam até a pensar que a igreja de Atos era perfeita. Quem acha que era perfeita a igreja de Atos? Não era perfeita, irmãos. Porque aqueles crentes lá eram super-humanos, gente igual a nós. Só que o Espírito Santo estava comandando a igreja. Eles se deixavam comandar pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo. E a gente pode ver, eu vou só citar aqui alguns pontos.
E o Espírito Santo, a gente vê que ele está permeando, porque diz assim, ele se relacionava com os apóstolos. Com oração, com palavra, eles estavam ali com os apóstolos. Dizem até alguns estudiosos que eles se sentavam, porque essa era a maneira do passado. O apóstolo Paulo diz, eu estudei assentado, e o meu mestre foi Gamaliel. As pessoas se assentavam literalmente para ouvir o outro falar, não tinha cadeira para ninguém sentar. Ou as pessoas aprendiam andando pelos bosques, e a pessoa contando e falando. Os discípulos. Então, literalmente, a igreja sentava para ouvir os apóstolos. E esse ensino não era só na igreja, de maneira formal, de maneira informal nos lares também. Eles se relacionavam com os apóstolos e se submetiam aos apóstolos. Submissão. Porque, irmãos, o Espírito não pode atuar onde tem submissão. Se tem submissão, alguma coisa entorta. E alguém vai pagar o preço da insubmissão. Às vezes a pessoa nem sabe que está pagando o preço da insubmissão, mas paga. Quiçá as pessoas soubessem, quando estivesse pagando o preço da insubmissão, soubessem para quê? Para deixar de ser insubmisso e ser obediente. Eles se relacionavam com os apóstolos, estavam aos pés, para aprender. Irmão, mas para aprender, a primeira coisa que tem que acontecer é se submeter. Ninguém aprende de Cristo se não se submeter a Cristo. Falo sem medo de errar. Eles se relacionavam uns com os outros. Desenvolviam mutualidade. Amavam-se. Amor é ação, não é teórico. Não dá para amar na base do romantismo, irmãos. Não dá para amar a Deus na base do romantismo, na base do emocionalismo. Amor, ação, sabe? Era uma igreja interessada em pessoas. A igreja se interessava por pessoas. A igreja do século XXI precisa se interessar em pessoas, independente do conteúdo das pessoas. Porque quando a pessoa chega na igreja, ela chega às vezes com um tipo de conteúdo. E depois que chega na igreja e começa a receber a instrução, Deus vai mudando esse conteúdo. Porque nós somos criados de várias maneiras, com várias culturas. Eles se amavam uns aos outros, eles se relacionavam com Deus, é claro. Se relacionavam com Deus na adoração, no partir do pão, de maneira formal, informal, não é? Sem formalismo, com alegria. Uma igreja que era adoradora, que nós estávamos fazendo aqui nos louvores, dirigido aqui pelo grupo de louvor, pelo diácono Edésio, a gente estava, sabe, aqui, sabe, nessa sensibilidade, nessa sintonia de sermos afetados pelo Espírito Santo, não é, pastor Moisés? Sermos afetados, sermos constrangidos pelo Espírito, para nos levar à adoração. Tem gente que chora, tem gente que não chora, mas não quer dizer que tem que chorar, mas alguma coisa dentro tem que acontecer. Eles se relacionavam com o mundo. A igreja primitiva se relacionava com o mundo. Agora, eles se relacionavam de uma maneira como sal e como luz. Eles iam lá fora e as pessoas queriam ir para onde eles estavam. As pessoas queriam saber o que é que aconteceu na vida deles. E as pessoas vinham para a igreja porque as pessoas não aguentavam, sabe, a pressão espiritual. Diziam, não, eu quero ir para lá. Eu quero pertencer a esse grupo aí. Hoje acontece diferente. As pessoas estão querendo trazer um mundo para dentro da igreja. As pessoas estão querendo empurrar de goela abaixo as culturas mundanas. As culturas mundanas. Sabe que a cultura mundana, ela é carnal. Ela não tem compromisso com dignidade humana. Ela tem compromisso só com o secularismo. O secularismo, ele é ateu. Ele não tem nada a ver com Deus. O mundanismo não tem nada a ver com as coisas de Deus. E as pessoas querem empurrar de goela abaixo o mundanismo dentro da igreja, querem trazer o mundo para dentro. Enquanto a igreja primitiva se relacionava com o mundo, e o testemunho deles atraíam as pessoas do mundo para vir para a igreja. Então, só de uma maneira assim, introdutória, são as partes assim, que afloram a igreja viva.
em que o cabeça da igreja é Cristo. É Cristo que comanda. E Cristo que dá o dom, né? O dom a gente recebe segundo a proporção do dom de Cristo, que Ele dá o dom para cada um de nós. O Espírito já está aqui, ele não vai ser derramado aqui, já está aqui e já está em nós. E os dons precisam ser exercitados, precisam ser descobertos, precisam ser desenvolvidos e precisam ser exercitados, para que possamos celebrar, expressar e transmitir uma única pessoa, Cristo. Cristo. Os dons precisam ser descobertos, desenvolvidos, exercitados, para celebrarmos, expressarmos e transmitir a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a função da igreja. É a função de você quando sai por esta porta, com o seu dom desenvolvido para você celebrar, expressar e transmitir Jesus. Termos a vida com Deus através de Jesus já traz edificação. Portanto, cada dom deve ser uma capacitação de Cristo para mostrar Cristo. Se o meu dom não mostra Cristo, tem alguma coisa errada. O dom precisa mostrar Cristo e participar dele de modo edificante. E aí que o apóstolo Paulo fala, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E nós ouvimos aí aulas de dons. E eu tenho uma figura para mostrar para vocês só no final, para a gente contextualizar tudo ali. Então os dons vão fazer a igreja, corpo, se mover de maneira ordenada. O apóstolo Pedro disse, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, de Cristo. Bons dispenseiros. Então Deus dá o dom para você, e você precisa ser aquele que sabe cuidar do seu dom. O pastor distribuiu um teste, né? O pessoal fez aí? Quem fez? 3 mãos ou 4? Precisa fazer, irmãos. Você precisa saber, até para você, de repente você está num lugar ajudando a alguém, e nesse lugar que você não está assim, com toda a sua força, você não tem todo o teu ânimo ali, você precisa descobrir que de repente não é ali o teu lugar é em outro, o teu lugar é em outro, não é? Então, por quê? Porque é a gente estando cada um no seu lugar, cada um na sua função, é que vai criar a harmonia. Tem uma história que eu contei aqui de um livro, deu uma chance para a igreja, porque ao longo dos anos tem uma turma que se levantou aí para malhar a igreja, um monte de escritor aí que eu respeito, para malhar a igreja, porque só vê defeito na igreja. E aí que outro escritor escreveu assim, olha, vocês estão falando do defeito da igreja hoje, você acha que a igreja de Atos não tinha defeito? Era a igreja de pessoas, era claro que tinha defeito. Então esse livro, ele conta a história de algumas ferramentas na oficina. Fala do martelo, que o martelo faz muito barulho. E todo mundo reclamava do martelo. Mas tinha gente também que reclamava, meus irmãos, da lixa, que a lixa que estava sempre procurando alguma coisa para lixar. E vai aparecendo os instrumentos, o serrote, que faz muito barulho, o martelo que faz barulho, a régua, que tudo quer medir, E foi relacionando um monte de instrumento de uma oficina. Aí chega alguém, reúne todas aquelas ferramentas e faz um lindo móvel. O marceneiro vem, pega cada uma delas e constrói uma obra de arte. Assim são os dons, assim somos nós. Ninguém é perfeito. Isoladamente a gente pode machucar alguém, mas quem sabe nas mãos daquele que nos treina a gente possa fazer melhor. Fazer igual a orquestra. Não é? Você vê um flautim tocando sozinho, é horrível, deixa você surdo. Mas quando o flautim coloca
aquela nota no ponto certo, na hora certa, fica bonito. O flautim, aquele bumbão. Cheguei a participar de algumas peças numa orquestra e eu era da percussão. E eu ficava ali grilado para me dar aquela... Eu tomava conta de um tímpano. É um bumbão enorme. Se você bater aquilo fora da posição, você acaba com tudo. Você derruba a orquestra. Aquilo ali, o prato, eu ficava ali tocando o Guarani. E eu ficava ali para me dar a pancada na hora certa. Nem depois, nem antes, na hora certa. Porque tudo na hora certa. Os dons, meus irmãos, de maneira harmônica, vai construir, vai edificar, vai desenvolver caráter. Porque, irmãos, o dom é lindo, é chamado até de carisma, mas sem caráter não funciona. Irmãos, eu fui sargenteante de uma companhia de músicos. Então eu compartilhei ali com os músicos da orquestra dos fuzileiros. Então eu compartilhava ali com a parte da banda marcial e com a banda sinfônica dos fuzileiros. Então eu convivi com eles ali 10 anos. 10 anos. Foi os anos que eu estava fazendo faculdade. Quando eu me formei, eu deixei essa área de música e fui trabalhar em obra. Troquei ali o escritório pela obra, por andar no meio da poeira e dos pedregulhos. Então eu via, meus irmãos, pessoas que tinham várias habilidades e às vezes não saía da graduação dele. Por que esse rapaz é só terceiro sargento a vida toda? Porque ele é um excelente músico, mas não gosta de cortar o cabelo, não gosta de obedecer, porque no quartel é só obedecer. Não adianta, mas isso aqui é branco, mas nós aqui do quartel tem que ser preto. Não, mas é branco, eu não vou aceitar ser preto. Então você está frito, você está complicado o resto da sua vida. Então tinha colegas nossos, excelentes músicos pelo dom, mas o caráter dele não suportava aquele dom natural que ele tinha. Assim é na igreja também. Assim na igreja, porque às vezes a pessoa tem uma voz linda, mas não vem ensaiar, né, Gisele? Aí não pode cantar. A pessoa toca bonito, mas não vem ensaiar. E, meus irmãos, todo mundo tem que treinar para fazer as coisas. Como é que vai fazer as coisas assim? A pessoa tem uma voz linda de soprano, mas não pode vir um ensaio. Aí vai ficar só na nostalgia. Ah, eu canto lindo aquela voz que eu estou vendo ali no coral, aquilo ali eu canto lindo, mas não pode vir ensaiar. Mas não pode. Claro, tem vários motivos. Não estou dizendo que não poder vir ensaiar é problema de caráter. O problema de caráter é quando a pessoa diz que pode vir e não vem. Aí é problema de caráter. Agora, a pessoa não poder, tem várias coisas. Agora, a pessoa quando coloca o nome lá, não, eu vou, e não vai, aí é falha no caráter. Falha no caráter moral da pessoa. E se tem falha no caráter moral, tem no espiritual também. Porque as coisas andam juntas. Amém, igreja? Então, meus irmãos, o reconhecimento desses dons mútuo, dos dons espirituais, promove, coordenação e unidade entre o corpo de Cristo. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, diz o apóstolo Paulo, em Efésios 4, 12 e 13, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos a gente venha a crescer na estatura do varão perfeito e alcancemos a varonilidade. Varonilidade quer dizer maturidade? Sim ou não? É ou não? Maturidade. Precisamos respeitar uns aos outros, respeitar, ajudar os fracos, ajudar aqueles que ainda não alcançou o dom, para que eles possam alcançar. O nosso mestre Jesus, conversando com seus discípulos, ele diz assim: no meio de vocês eu sou aquele que serve. E de uma maneira bastante contextualizada e prática, ele chega num momento de santa ceia, ele lava os pés dos discípulos. João 13. E ele diz assim: eu fiz para dar o exemplo para vocês
para que vocês também façam. E claro que ele não disse aqui para mim pegar a bacia e lavar os pés dos irmãos, até porque poderia lavar. Mas não é isso. É o nosso relacionamento com as pessoas. Quando eu ando mais uma semana com a pessoa, mais uma milha, quando eu perdoo a pessoa, quando eu trato a pessoa bem, é como se eu estivesse lavando os seus pés. Quando eu me aproximo das pessoas, sabe, perdoo e peço perdão, eu estou lavando os pés. Ele deu o exemplo. E o exemplo maior de serviço, meus irmãos, está ali, ó, a cruz. A cruz foi o exemplo maior de serviço do Senhor Jesus. Ali na cruz, ele foi o clímax do seu serviço. Todos nós sabemos, meus irmãos, que só a teoria não basta. Só saber não basta, é preciso colocar em prática. Existem infinidade de cursos de casais, casado para sempre, aliança, curso disso, curso daquilo. Existe um monte, tem pessoas que têm coleção e vivem mal. Porque não basta a teoria, tem que colocar prática. Saber de amor não quer dizer que sabe amar. Saber sobre respeito não quer dizer que vai respeitar. Saber sobre o que é obedecer não quer dizer obedecer. Não quer dizer. Tem muita gente que sabe tudo, mas não está disposto, meus irmãos, a negar a si mesmo, a negar a sua vontade, não é? Jesus, quando termina o Sermão do Monte, ele diz de maneira bastante clara, sem precisar nenhum tipo de explicação paralela: aqueles que ouvem a minha palavra e praticam a minha palavra, será comparado a um homem prudente. E ele usa aqui uma metáfora, é aquele que constrói uma casa sobre a rocha. E lá em Lucas diz assim, ele cavou, ele aprofundou a vala para achar a rocha para botar seu alicerce. E a sua casa foi construída, uma linda casa. E aí vieram as chuvas, vieram os ventos e as enchentes, as provas, as dificuldades da vida, não sabemos quando vem. E a pessoa que ouviu as palavras e ficou só no intelecto, porque tem um monte de gente intelectual. É bom ser intelectual, mas é bom ser prático também. Nenhum curso hoje pode ser o melhor curso do mundo. A pessoa estuda teoria, tem que ter o estágio, tem que ter a prática. Um médico, se ele não passar pela prática que chama de residência, ele não se forma. Ele não é médico. E eu sei disso de carteirinha, porque eu conversei com um. Conversei com um médico que não conseguiu fazer residência. Porque é duro. Tem muitas demandas que às vezes a pessoa se deixa neutralizar pelas coisas da vida e não consegue. E espero que hoje ele já tenha conseguido. Mas na época eu conversei com ele, não tinha conseguido. Um médico sem especialização. Um médico que não se formou na realidade. Porque tudo que estuda da teoria tem que ter na prática. E a vida cristã, aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, sabe, a vida relacional com Deus e com as pessoas. Amar o seu amigo é fácil. E ele fala, os publicanos também amam, mas ama aquele que não gosta de você. Ama aquele que não gosta. Então, irmãos, é preciso praticar. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, diz Tiago 1:22. Tornai-vos praticante. Sabe, há uma diferença em ser sábio e em ser tolo. Às vezes as pessoas citam versículos de cor. As pessoas dizem, já li a Bíblia 10 vezes. Ótimo. Mas o que da Bíblia transpira no seu suor do dia a dia? O que da Bíblia transpira nas suas palavras? O que da Bíblia transpira no seu relacionamento com a sua esposa?
O que da Bíblia transpira no seu relacionamento lá no seu trabalho, lá nos seus vizinhos. Então não adiantou nada. É melhor não ler, é melhor você ler só uma vez. Ou melhor você ler só um livro da Bíblia. Leia o livro do apóstolo João, leia ele e peça ao Espírito Santo para aplicar em você o apóstolo do amor. Leia o Evangelho de João. Antigamente era distribuído o Novo Testamento, acho que só tinha o apóstolo João, se eu não me engano. Porque o apóstolo do amor, ali tem a mensagem de Deus, do Filho de Deus. Então a prática desenvolve. A não prática atrofia. Eu que não fui um desportista, dizer assim ao pé da letra, mas eu sempre pratiquei esporte, até pela minha profissão, mas quando eu fiquei, na época que eu fui para as obras, eu relaxei muito, porque eu saí da tropa e fui para trabalhar em setores e que não tinha nada a ver com militar, a obra não tinha nada a ver com militar. Então eu relaxei muito e até hoje eu sinto por que eu parei de correr, por que eu parei de jogar bola, por que eu parei de nadar. Então, meu corpo sente, o joelho dói. E é uma tendência de ir atrofiando, porque não pratica, não exercita. A nossa mente precisa de exercício. E a leitura é um excelente exercício. E melhor ainda quando você lê e diz assim, mas eu tenho que colocar isso em prática. Eu tenho que colocar isso em prática. Em todos os aspectos, meus irmãos. E o lar é o local onde nós vamos, desenvolver o amor ágape, o amor que sofre, o amor que não desiste, o amor que tem paciência, o amor que, rejeita as coisas da carne. É no lar, porque no lar tem atrito, porque tem duas pessoas vivendo juntos, diferentes, homem e mulher são diferentes, em vários aspectos. Então tem atrito no lar, tem conflito. E os conflitos, diz um certo escritor, que são pedras que se pegam no fundo da mina e que são diamantes que precisam ser lapidados. Diz que o conflito é um diamante que ainda está oculto lá no meio daquela pedra feia, que ao ser lapidado ele vai brilhar. Os conflitos, isso para quem entende e para quem descobre que aquele conflito dele com o seu cônjuge ou com outra pessoa vai gerar algo precioso, se ele conseguir trabalhar esse conflito. Se não consegue, vai ser uma pedra no meio do caminho. E aí haja pedra no meio do caminho, se a pessoa não vencer os conflitos. Então a prática desenvolve, a não prática atrofia. E as oportunidades vão bater a nossa porta, irmãos, para a gente exercitar o nosso dom. As oportunidades vão bater. E aí o Espírito Santo vai estar sempre com essa frase assim: será que eu posso contar com você? Será que eu posso contar com você? Vai ser sempre isto. Lá na igreja de Atos, os dons eram exercitados. Os dons eram exercitados. A igreja pulsava para cima, para dentro, para os lados e para baixo. A igreja foi se solidificando, porque a igreja foi pressionada. O diabo entrou no meio da igreja. A igreja foi perseguida, mas a igreja conseguiu fazer aquilo pelo qual ela foi chamada para fazer, para ela transmitindo Cristo. A igreja tem que transmitir Cristo em nossos gestos, em nossas palavras, em nossos comportamentos. Precisamos transmitir Cristo. Foi isso que a igreja primitiva fazia, transmitia Cristo. A mensagem dos apóstolos é uma só: Cristo. Cristo morto, ressuscitado. Escândalo, mas poder. Escândalo, mas poder. A mensagem de Paulo era uma só: Cristo crucificado. Escândalo, mas é o poder de Deus para a salvação. Uma mensagem só. E nós, como igreja do Senhor Jesus, que ouvimos aulas sobre os dons, precisamos atentar para isso.
Aonde é que o dom me leva? Já dizia o Bill Hybels, soube inclusive que ele passou a direção da igreja Willow Creek, acompanhei ele durante longos anos, livros. Ele escreveu um livro sobre alguma coisa santa, desconforto santo, alguma coisa assim. Ele escreveu esse livro. Descontentamento santo, algo que vai criando dentro do seu coração, um descontentamento, uma agonia que vai criando dentro, mas ele chama de santo. É a vontade de você fazer, a vontade de você fazer, a vontade de você ser usado por Deus. Ele diz que isso, sabe, esse descontentamento é o dom querendo ser exercitado. E o meu desejo, irmãos, como pastor dessa igreja, também creio que é o desejo dos pastores, de todas as lideranças, é que a igreja tenha esse descontentamento aonde você está. E a gente possa, quem sabe, um toque, quem sabe um cumprimento, quem sabe uma palavra, a gente descobrir você, e você vir para o nosso lado, colocar as mãos no arado, e nos ajudar a carregar, ajudar a transportar, ajudar a remar esse barco. Dia a dia, remar esse barco. Jesus está voltando. E Ele vai voltar para buscar a igreja. E o Espírito Santo tem o seu papel de ir polindo, tirando as rugas, falhas. Somos seres humanos, imperfeitos, nas mãos de um Deus perfeito. Mas esse Deus que é perfeito, Ele não quer nos matar, Ele quer nos restaurar. Ele quer aproveitar. Jesus não voltou porque a paciência de Deus, né, é infinita. Porque o desejo de Deus é que os homens sejam salvos, que os homens sejam alcançados. E nós, como igreja, temos que, ao sair por essas portas, a gente precisa que as pessoas façam uma leitura na vida de cada um de nós. Vós sois a carta escrita. Vós sois o bom perfume de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Eu não preciso falar. E se falar, que sejam boas palavras, mas eu não preciso, mas o meu comportamento, a minha maneira de agir, precisa despertar nas pessoas Cristo. Não é a minha figura que tem que despertar nada. Às vezes as pessoas se vestem extravagante, coloca brilho, coloca um monte de coisa para aparecer. Quem tem que aparecer é Cristo. É Jesus que tem que aparecer, porque afinal Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos salvar. Nenhum homem morreu para salvar ninguém. Cristo morreu. Cristo pagou o preço. Cristo pagou o preço para nos dar salvação. O Espírito diz: será que eu posso contar com você? O apóstolo Paulo faz uma analogia do corpo humano em 1 de Coríntios, capítulo 12, de 12 a 27. Eu não sei se o pastor Leonardo leu com vocês ou pediu para vocês lerem em casa. Leia. Quando o apóstolo Paulo fala que a mão é uma bênção, mas ela tem que ficar no seu lugar. Os pés são bênção, mas tem que ficar no seu lugar, na sua função. Os olhos, ouvidos, cada um na sua. Um ajudando o outro, um colaborando para que esse corpo seja harmônico, porque a cabeça é de Cristo. Por isso ele diz que nós precisamos seguir a verdade em amor. E crescer em tudo naquele que é o cabeça, quem é Cristo. Ajustados, consolidados, com auxílio, com cooperação, para o crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. O amor predomina. O amor, ação. Amor prático precisa ser desenvolvido. Deve ser exercitado. Posso ter o dom mais lindo. Se não tiver amor, é como o bronze que tine, como diz 1 de Coríntios 13. Que a gente entenda isso, meus irmãos. A gente tem uma figura para mostrar, depois nós vamos orar. A gente tem uma figura para mostrar. Seria bom até se apagar essas luzes para a gente ver com mais detalhe. Que traz esse contexto para que a gente se desperte de que a gente precisa
Nós precisamos estar sensível. Precisamos estar sensível. Amém. Vocês observaram, não? Observaram o tamanho da colher? Conseguiram observar, não? Em que a colher é grande demais, ninguém conseguia comer na própria colher? Quem observou? Senão a gente tem que passar de novo. E aí, todo mundo está ficando magrinho, com a cara triste, um quebrou a colher. E aí, quando eles descobriram que um poderia servir ao outro, vocês viram lá, não? Amém, igreja? Um servindo o outro. Aí, descobriram. Isso é o corpo de Cristo, irmãos. Um servindo ao outro. Um ajudando ao outro. No nosso meio sempre vai ter aquelas pessoas que se acham mais fortes. Mas o apóstolo Paulo diz, você que é forte, ajude os fracos. Ajude os fracos de maneira que ele seja forte igual a você. Sempre vai ter aquele mais frágil, mais sensível, e vai precisar que alguém ajude. Assim é o corpo de Cristo, desenvolvendo unidade. Unidade é estar junto. E estar juntos, meus irmãos, trabalhar juntos, tendo o mesmo espírito, desenvolver mutualidade, ajudar uns aos outros, servir uns aos outros, considerar os outros superiores a si mesmo. Quem é dirigido pelos dons, irmão, jamais ele vai ter vanglória. Vanglória é obra da carne. O salmista Davi diz no Salmo 19, que a soberba não me domine, então eu serei irrepreensível. Está lá no Salmo 19, lá no finalzinho. Que a soberba não me domine, então eu serei irrepreensível. Porque a soberba se veste de várias facetas na vida da gente. Ela se veste e se transveste, meus irmãos, e a gente precisa ter cuidado. Nós somos seres humanos. Factível, suscetível, fácil de errar. Ninguém está. Quantos, meus irmãos, se achavam muito fortes e caíram? Caíram. Porque o pecado está sempre à porta. A tentação está sempre à porta. O diabo está sempre ao derredor, procurando uma oportunidade para derrubar cada um de nós. Uma igreja viva, uma igreja, sabe, que nós vimos aqui, que se relaciona bem com as doutrinas, que são uma igreja submissa, que obedece. E obedecer, irmãos, não é tão fácil assim não. É fácil falar a obediência, mas obedecer não é tão fácil. Não é simples obedecer. Não é simples negar a si mesmo. Se fosse, talvez Jesus nem tivesse escrito. Porque obedecer e negar a si mesmo, irmãos, são pontos nevrálgicos da vida cristã. Ser obediente, negar a si mesmo. Porque, irmãos, nós temos muitas vontades,
muitos desejos que povoam a nossa mente. Nesse mundo de tantas ofertas, o mundo hoje em dia tem muitas ofertas, tem ofertas até da fé, tem ofertas até, tem chamado os mercados da fé, está aí, está cheio na mídia. Tem aí, eu vi uma palavra na Ultimato sobre os desigrejados, pessoas que romperam com a igreja, instituição, pessoas que não aceitam mais estar na igreja, porque ele disse que em casa ele tem uma mensagem muito melhor. Claro, ouviu Augusto Nicodemos, ouviu Hernandes, aí a pessoa vai trocar para ouvir aqui o bispo Ademir, os pastores, vai trocar? Um homem que é doutor de um monte de coisa, mas só quero dizer que em casa só tem ele e a tela, e aqui tem pessoas à nossa volta. A igreja primitiva tinha pessoas, uma igreja que gostava de pessoas. Nós estamos aprendendo. Espero que até a volta de Jesus a gente aprenda mais a amar a Deus, a amar a família, a amar as pessoas. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque temos a liberdade de abrir a Tua palavra e compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Já estudamos de maneira teórica sobre os dons e queremos, Pai, como uma igreja viva, uma igreja que pulsa, uma igreja que é constrangida pelo Espírito, que é afetada pelo Espírito, Senhor, possa também, através do Espírito, testemunhar e mostrar Cristo, Pai. Mostrar Cristo, Cristo que pagou o preço por cada um de nós. O Cristo que pagou o maior preço pelas nossas vidas. Pai, nos ajude como igreja, que as nossas equipes ministeriais sejam aperfeiçoadas, cada uma, Senhor, e que a gente possa, no meio da igreja, Senhor, se tem áreas da nossa igreja que precisam se juntar às outras áreas, para estarmos mais completos, Senhor, mais harmônicos. Desperta-nos, Senhor, a mim, os pastores, os líderes, ao irmão que está aqui assentado, aqueles que estão caminhando conosco. Desperta, Senhor, para que a gente seja mais eficaz, uma igreja mais viva, mais eficaz, uma igreja participativa, uma igreja, Senhor, evangelisticamente ativa. Não que tenhamos nenhum programa específico de evangelização, mas que cada cristão dessa igreja seja, Senhor, um evangelista fora desse lugar. Em primeiro lugar, dentro da sua casa, na sua comunidade, no seu trabalho, aonde estiver. Derrama, Senhor, do Teu Espírito sobre nós. Derrama da Tua graça. E abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa os ministérios. Abençoa aqueles, Senhor, que estão descobrindo o Seu dom. Ajuda eles, Senhor. Ajuda, Senhor, para que eles possam também colocar as mãos no arado e sentir a alegria, Pai, de estarmos compartilhando o reino. Sentir a alegria de Te servir, Pai, porque Tu foste o servo, Tu veio para servir. Tu deixaste exemplo para a igreja, uma igreja que serve. Ajuda-nos, Senhor, que 2019 sejamos mais servos, servos um dos outros. Desperta-nos para que 2019 a gente seja mais usado pelo Espírito Santo. Sejamos usados e ousados, Pai, para que possamos derrubar barreiras,
destronar espíritos maus, destronar governos, soberanias, potestades nas regiões celestes, pelo poder do nome de Jesus. Por isso, Senhor, arregimenta a tua igreja, arregimenta teus soldados, cada membro dessa igreja, que seja um soldado alistado pelo Senhor Jesus, para que ele dê prioridade ao reino de Deus, que ele busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que em 2019 sejamos mais ousados, sejamos mais eficazes, não só para que almas sejam salvas, mas sejam também consolidadas, ensinadas, para que possam permanecer com as mãos no arado. Oramos, Pai, por tudo isso em nome de Jesus. Que todos digam amém. Vamos estar de pé.